Muito bem, eu gostaria de comentar um vídeo produzido há algum tempo já por, pelo, vamos dizer, escritor Flávio Morgenstern, o qual possui, né, um canal aqui no YouTube, que é o Senso em Comum, e no meu entender ele é uma pessoa bastante, vamos dizer assim, intelectualmente bastante competente, né, ele é aluno do professor Olavo de Carvalho, ele sabe se expressar muito bem, sabe discorrer sobre o assunto, ele domina bastante os assuntos que ele aprende com o professor Olavo, né? E tem bastante elegância, né? Tem estilo, tem uma voz bonita, né? Apresentável, tudo. Mas, né? Isso não quer dizer que a pessoa não cometa gafes. Né? Eu cometo gafes toda hora. Então, e eu estava assistindo um vídeo dele, tenho acompanhado também o canal dele, né? Gostei. E eu estava assistindo um vídeo dele, cujo título é o seguinte: Guten Morgen TV, né? Que é o canal dele. Abelhas são mais importantes que Luísa Mel. Então, a princípio, ele está criticando o posicionamento desta moça que se chama Luísa Mel, que é uma apresentadora de TV e é uma espécie de ativista, vamos dizer assim, pelos direitos dos animais, né? Aquela, vamos dizer, uma espécie de patricinha que idealiza uma harmonia assim bastante fictícia, inverossímil do homem com a natureza. Realmente aí é difícil mesmo, né? O que não quer dizer que ela não esteja, em certo sentido, fazendo alguma coisa por preservar, vamos dizer assim, o meio ambiente, né? É bem provável que, vamos dizer assim, apesar dessa toda essa fantasia, né, em que ela vive, isso não quer dizer que a pessoa, vamos dizer assim, esteja, vamos dizer assim, trabalhando 100% errado. Alguma coisa se aproveita ali, né? Aliás, como o próprio professor Lava explicou uma vez, no maravilhoso curso dele, que é a Paralaxe Cognitiva, ele fala, ninguém pode fazer uma besteira total, né? Sempre é alguma coisa, sempre é uma luz. Então não se pode dizer também que ela esteja totalmente errada. Alguma coisa boa ela está despertando, no sentido de se respeitar realmente o meio ambiente, porque ele precisa ser respeitado. O que não quer dizer que devamos inverter a ordem das coisas, vamos dizer assim, vamos priorizar o meio ambiente e descartar o ser humano. Muita gente aí, vamos dizer, vamos salvar a vida das corujas e abortar os seres humanos, né? Não se pode. Você tem que respeitar a hierarquia de valores, né? O ser humano está acima, né? O que não quer. Gosto sempre, né, de chamar a atenção para um trecho do livro Roger Scruton, que é a Alma do Mundo, em que ele explica muito bem: os animais, por não ter uma linguagem, né, precisa, não podem reivindicar direitos, o que não quer dizer que devemos tratá-los de qualquer maneira, né? Ou seja, não podemos colocar a salvação, o cuidado com os animais e com o meio ambiente acima do cuidado com os seres humanos. Os direitos humanos são absolutos. Tá certo. O vídeo dele, de fato, o que ele explicou, os valores que ele evocou no vídeo dele, de fato, estão certos, né? É uma coisa, vamos dizer assim, não é nem questão de senso comum ou senso incomum. São questão de princípios. É uma coisa, vamos pegar no sentido do que o professor Olavo explica. É uma coisa estrutural, né? Não é nem uma questão de senso comum ou de senso incomum. Está no ser, está na estrutura das coisas. E só uma pessoa completamente biruta para inverter tudo isso aí, né? Então, se trata da experiência e de intuição. Então, à medida que o vídeo vai correndo, eu percebo que ele de fato está procurando ironizar ela e chamar a atenção, vamos dizer assim, para pontos, né, negativos ali da atitude dela em relação ao meio ambiente, no sentido de testá-la, né? Ele diz que acompanha muito esses canaizinhos de net aí, onde você tem um programa que é um tal de Largados e Pelados. Eu assisti uma vez, 20 minutos do programa dele já foi o suficiente, né? Para nunca mais assistir essa porcaria, né? Então é óbvio que o ser humano não foi feito para viver no mato como um animal, né? Um animal racional. Os animais, temos gatos, eu tenho 5 gatos aqui em casa. E se
se eu largasse algum desses gatos no mato, coisa que eu não faria, obviamente, mas caso eu largasse um no mato, isso não seria estranho para ele, né? Ele saberia sobreviver numa boa, né? E, mas é claro, nós cuidamos dos bichinhos também, né? Como disse a minha tia, são espelhinhos da natureza. Mas o animal, ele, né, qualquer, um mamífero, qualquer um cachorro, um gato, né, por exemplo, eles têm em si, no seu código e na sua estrutura, já uma afinidade, né, com o meio ambiente, né, que é própria da sua natureza, da sua estrutura. O ser humano não tem esta afinidade, tanto que está ali. Ele até cita a questão da, do, do, do pecado, né, original, da falha, né? Você, por exemplo, o ser humano, um animal, ele já tem um instinto todo, por exemplo, um bezerro nasce e a partir do momento que ele já está no mundo, no primeiro minuto que ele nasce, quando ele escuta o uivo de um lobo, né, a quilômetros de distância, ele já começa a chorar, ele já começa a gemer de medo, porque ele já sabe, o instinto dele diz isso. O ser humano não. O ser humano sempre é na tentativa e erro, né? E as tentativas muitas vezes são fatais, né? Então é claro que o ser humano, a estrutura dele não está adaptada à natureza. A estrutura do ser humano é muito mais espiritual, é em outro plano. E, cara, falando assim em termos teológicos, né? Isso não é um mérito nosso. Deus nos fez assim, né? Nós só devemos usufruir isso da maneira mais correta possível, ou seja, da melhor maneira que possamos. Mas o modo como esse Flávio Morgenstern colocou ali é como se isso fosse um mérito. Na medida em que ele passou a atacar moralmente essa Luísa Mel, o que ele fez? Ele passou a atacar a natureza. Ele passou assim assim, personificar a natureza, exatamente como ela, como uma ativista ambientalista, assim, tenta personificar a natureza com a sua fantasia do tipo temos que entrar em harmonia com a natureza, cuidar das coisinhas, dos bichinhos, da plantinha, assim como se tudo fosse flores, como se isso não acarretasse dificuldade e perigos, né? Muitas vezes. O que ele faz? Ele torna a natureza, na verdade, um bicho-papão no vídeo. Ele simplesmente faz exatamente o oposto, né? É mais ou menos assim, vamos pegar em termos musicais, seria black metal e white metal. Ela é white metal e o Flávio Morgan é o black metal, né? Mas a estrutura musical é a mesma. É a mesma coisa, ele agiu na mesma clave, ele só inverteu. O que ela inverteu, ele inverteu a inversão dela. É só isso que ele fez. Quer dizer assim, como é que pode, uma pessoa que, assim, competente como ele é, cair, fazer essa piadinha de mau gosto? Né? Quer dizer, se a Luísa Mel acredita que as abelhas são mais necessárias para o planeta Terra do que os seres humanos, né? É claro que ela está errada em falar isso. Essa é uma frase totalmente, é um troço totalmente esdrúxulo, meu. Por que uma coisa tem que excluir a outra, afinal de contas, né? A relação do homem com a natureza é dificultosa, mas é uma relação que, como se diz, vamos dizer em termos piagetianos, né? Homeostase, né? Vamos dizer assim, uma busca de um equilíbrio. Tudo do que nós usufruímos aqui, você tem a parede aqui, você tem a mesa aqui de vidro, tem um computador, tudo isso tudo isso é feito com matéria-prima extraída da natureza, né? Então o ser humano se adapta à natureza desse jeito, ele não precisa destruir toda a natureza. Ele explora uma parte da natureza para poder construir um local apto para si, né? Para a sua estrutura natural, aquela que Deus lhe conferiu. É isso. Não, mas esse pamonha desse Flávio Morgenstern vai lá e, né, em vez de pôr a culpa na guria, que é uma idiota, né, uma guria totalmente alucinada com a sua fantasia, não, ele começa a pôr a culpa nas abelhas. E aí que a gente vai, ao longo do vídeo, né, à medida que ele vai se expressando, a gente vai percebendo que no fundo, né, é só mais um Olavete papagaiando os discursos do mestre. Eu gosto, vou continuar assim acompanhando os trabalhos no canal dele porque pelo menos ele se expressa muito bem. Eu acho que ele tem bastante clareza e até pedagogia
nos conteúdos. Só que esses conteúdos não, não são dele, né? Não foi ele que vamos dizer, alcançou essa compreensão por meio dos seus próprios estudos. Muito disso ele está, vamos dizer assim, parafraseando o Olavo. E neste caso, pelo que eu percebi, é um pastiche daquilo que o professor Olavo fala. Então, no final, o que acontece? Acaba que ele dizendo, pau no cu das abelhas, a gente tem que priorizar o ser humano. Mas por que é pau no cu das abelhas? Quer dizer, a guria mete as abelhas no meio e a culpa é das abelhas agora? É isso, Fábio Amor? Daí ele começa assim, aquele negócio, sabe? Ele quer bancar o engraçadão e não sabe. Eu não sei bancar o engraçadão, então ele fica assim, porque a natureza não tá nem aí com você, porque tudo que a natureza quer é te destruir, que não sei o quê. Quer dizer, uma tá lá falando, não, porque o homem vive em harmonia com a natureza, os bichinhos, as plantinhas, né? Os insetos. E aí vem o idiota, não, porque a natureza só quer te destruir, porque não sei o quê. Mas o que é isso, né, meu? Assim, ó, Fábio Morgan, assim, a questão é a seguinte, cara. Não é que a natureza é contra nós. A estrutura da natureza é uma. E a nossa estrutura, a estrutura dos seres humanos é outra. É uma outra natureza. O ser humano não é a única espécie que se distingue de todo o reino animal. E isso, por acaso, o fato de a natureza muitas vezes ser hostil ao ser humano, isso quer dizer, isso é culpa da natureza? Não, né? É a estrutura, foi a estrutura que Deus deu à natureza é essa. Existe muita incompatibilidade, mas não é culpa da natureza, nem culpa nossa, né? O que não quer dizer também que nós devamos nos tornar, vou me abraçar no ursinho, trazer ele para dentro de casa, vou pegar vou trazer um leão para dentro de casa e me abraçar porque ele tem que viver não é isso. E nem vou ficar, não, leão, só falta ele dizer assim que o leão, ele tá louquinho para encontrar um ser humano para devorar, por puro sadismo. Parece que é isso que ele dá a entender. Então, sabe, eu fico pensando assim, esse pessoal Laverte, assim, consegue ser assim, tão, sabe? Como é que também ele está criticando uma pessoa que vem com um discurso esdrúxulo, né, e tenta se opor a esse discurso com um discurso mais esdrúxulo ainda, né? É claro que a sobrevivência é difícil, é claro que a gente tem que agradecer a todas esse processo todo porque a humanidade passou, né? Esse processo também que inclui uma evolução nas situações, na vida, né? E um pouco na própria estrutura do ser humano, que é da adaptação, né? E na medida que o homem, nesse processo doloroso, que o homem vai se adaptando e conseguindo formar uma cultura que o mantenha, né? E que também respeite o meio ambiente, né? Porque não se trata só de você caçar machos e preservar as fêmeas para que na próxima temporada existam mais espécies a serem caçadas pelo processo reprodutivo. Se trata também de respeitar a natureza. Você não vai caçar nada do que você não precise. Que é por isso, volto a criticar aqui a atitude do professor Olavo com relação a essa coisa de caça. O professor Olavo é um escritor, é um gênio da filosofia, né? É um gênio de escritor, é um gênio de jornalismo, né? É um homem extremamente pedagógico, é o meu professor, fui aluno dele diretamente durante anos, continuo aprendendo coisas com ele, mas o professor Olavo não tem nada para falar sobre armas, sobre caça, sobre sobrevivência no mato, porque não é isso que ele vive. Aliás, uma coisa que o Flávio Morgan poderia comentar, porque apesar do professor Olavo, né, usufruir de muitos bens e até defender essa mesma posição que ele está defendendo, né, de toda essa facilidade da vida moderna, com tecnologia e com todos os métodos de produção de comida são muito mais garantem muito mais a nossa saúde. Ainda assim, ele decidiu viver no mato, né? Como ele mesmo explica lá no filme sobre o Jardim das Aflições. Eu gosto de viver no mato aqui porque eu só vejo árvores e céu. Quero ter essa noção do infinito, que é mesmo. E aqui eu também tenho esse privilégio. Moro aqui num bairro onde tem muito mais casas e muito mais árvores, terrenos, né? Com jardins, pomares. Então aqui eu também tenho meio que essa noção de infinito. Você vê bastante árvore e pouca casa.
né? Então eu acho que ele deveria explicar um pouco essa, sei lá, o que seria essa contradição, essa dicotomia. O professor Olavo usufrui de um monte de coisa, da modernidade, né? Coisas criadas e processadas artificialmente pelo ser humano, mas ao mesmo tempo gosta de viver em certa harmonia com a natureza. Tirando o fato de que essa baboseira de sair caçar urso. E seguindo um conselho do próprio professor Olavo de Carvalho, quando ele disse: você não tem que ser do contra, você tem que apresentar uma visão diferente, uma formação diferente da coisa. Beleza, é assim mesmo. Então, torna a repetir: o meu avô, hoje sargento da Polícia Militar aposentado, na sua juventude caçou para, viveu no mato, caçou para viver, e há mais de 40 anos é dono de chácara, né? Ele cria animais para o abate e também cria, tem, no meio disso tudo, ele tem os seus animais de estimação. Certos animais que seriam para o abate, ele não abate. Ele tem uma afeição por isso, né? Já me ensinava, desde que eu era pequeno, né, desde a minha infância, ele já me ensinava sobre segurança, sobre portar armas, me ensinou a atirar. Então, para isso, não preciso do professor Olavo. E francamente, gente, vamos falar a verdade. O professor Olavo fazendo aquela pose, ele põe o chapéu lá de cowboy e fica com o cigarro segurando o cigarro no canto da boca, quer dizer, ó, parece uma propaganda do Marlboro. Ou então o professor Olavo, que é baixinho, segurando uma arma que é quase do tamanho dele, com um chapéu. Isso aí é pose, meu. O professor Olavo não estava reclamando do Lobão outro dia, que fica fazendo pose, e faz mesmo. O Lobão faz pose, mas o professor Olavo não faz pose. Não importa, né? Não estamos aqui desqualificando para nada, só estou falando que não há necessidade disso. O professor Olavo não tem nada o que fazer com aquelas armas, né? É colecionador de armas e praticante de tiro ao alvo. Aí foram caçar, aí juntou aqueles babaca, puxa-saco, foram sair pro mato, não sei onde, para caçar um urso. Aí matam um filhotinho de um urso, né, que eu acho que ou não encontraram um urso adulto ou não tiveram coragem, né? Aí mata o urso e fica lá, pendura o pedaço, o couro do bicho na parede, que é uma coisa estúpida. No meu entender, isso é coisa, isso é estupidez. Isso não prova nada, não prova valentia de porra nenhuma, tá? Como eu disse, meu avô vive armado, né? E não precisa ficar pendurando pedaço de bicho empalhado dentro de casa para provar valentia nenhuma, porque isso não é valentia. Isso não é nada, né? Não adianta querer bancar um machão, né? Ficar mordendo um palitinho de dente, tipo eu como carne, aqui a gente, né? Aqui a gente anda armado, aqui ninguém se mete com a gente. Não é bancar um machão pra cima de mim, cara. Tá? Aí, então a gente vê todo esse pastiche, aquela ceninha ridícula que esse Flávio Morgenstern fez ali. TV, que, no meu entender, deixa claro que, apesar de ele ser uma pessoa intelectualmente bastante competente, grande parte do que ele sabe é graças ao Olavo, porque eu acompanhando o canal dele, eu percebo ali que até o modo de falar é igual do professor Olavo. E todos aqueles conteúdos que ele está ali, sobre os quais ele está dissertando ali, é claro que ele não, ele não teria tempo de atingir aquele grau de maturidade sem a ajuda do professor Olavo, se não for até uma cópia das aulas do professor Olavo. Que muitas são, eu sei, eu não sou bobo, eu já assisti muita aula do professor Olavo. Então, e depois você vê, ele chega num ponto assim que ele quer dar aquela do contra, né? Do tipo assim, eu sou mesmo o cara do capitalismo conservador, de direita, extremo, radical, fazendo uma ceninha ridícula, né? Ali, nesse mesmo vídeo. Ai, não, quando eu chego em casa que eu vejo a minha geladeira, né? Eu abro a minha geladeira, tá tudo certinho lá, tudo embalado a vácuo, né? Todos os alimentos organizadinhos, tudo prontinho para eu comer. Eu me ajoelho e abraço a geladeira e a beijo e dou graças a Deus por ela estar ali. Quer dizer, sabe de uma coisa, Flávio Morgenstern? Os conhecimentos que você tem expressados no seu canal são exatamente como essa geladeira, o conteúdo dessa geladeira. Tudo isso você recebeu tudo praticamente mastigadinho do professor Olavo, assim como você recebeu mastigado de Mário Ferreira dos Santos, Chesterton, Werner Jäger, Etienne Gilson, André Marc, vamos citar outro aqui, Arnold Toynbee, os grandes psicólogos todos ali,
que o professor Olavo explica, Zond, Viktor Frankl, o, vamos dizer assim, um Maurice Pradinis, um Gordon Porter, um Bruno Bettelheim, né? Vamos mais longe, Bernard Lonergan, Eric Voegelin, Eugene Rosenstock, né? A literatura clássica, tudo isso você basicamente, Xavier Zubiri, né? Esse, né? Um dos maiores filósofos do século XX. Então, tudo isso basicamente você recebeu mastigadinho de toda a filosofia clássica, toda a literatura clássica, da ciência clássica. E está tudo exatamente armazenado em você como a geladeira que você citou aí, né? Não se esqueça disso, Flávio Marques. Eu sei porque eu também, eu dou graças a Deus de poder contar com uma, eu tenho uma biblioteca básica aqui, eu dou graças a Deus de poder contar com todos esses grandes gênios aí, que têm muito a nos ensinar, que vão iluminar, são faróis, cada um desses grandes livros são faróis que vão iluminando a nossa inteligência, né? Então, antes de você ficar fazendo toda essa inversão que você faz, entenda, Flávio Morgan, né, que você não deve ser hostil à natureza tal como você se expressou, porque a natureza não tem culpa. Não é porque uma pessoa é uma né, que a guriazinha ali, a Luísa Mel, é uma babaca ambientalista que a natureza tem a culpa disso. Que você tenha que ficar afirmando pau no cu das abelhas, né? Por acaso as abelhas estão contra o ser humano? As abelhas são abortistas agora? Né? Ah, mas a natureza não está nem aí para você. Mas não é que a natureza não está nem aí para a gente, Flávio Morgenstern. É que não é da estrutura da natureza isso, né? É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo do professor Olavo, que era numa das aulas dele, você deve se lembrar, que ele fala dessa desconexão com a realidade, que diz que tinha um milionário lá na Inglaterra, que não tinha família, e estava para morrer, e assinou um testamento legando toda a fortuna dele para o gato, para o seu gato. E assim, então o professor Olavo explicou que o gato não tem meios de receber isso, né? E não tem mesmo. Isso é culpa do gato? O que, que é? Não vai você também dizer pau no cu do gato, vamos pegar o dinheiro do velho? É isso que você vai dizer? Hã? Então, quer dizer, vem um bando de ambientalista babaca superestimar, colocar o bem, vamos dizer, do meio ambiente acima do bem do ser humano, e agora a culpa é do meio ambiente? Não, a culpa é desses idiotas. Pau no cu desses idiotas, não no cu dos animais, dos bichinhos, que nada tem a ver com isso. Né? O que não quer dizer também que você precise, né, idolatrar os bichos. Puta, mas quer dizer, a guria fez uma inversão e você fez outra. A guria tá no extremo e você no outro, cara. Que coisa ridícula, que ceninha ridícula esse seu vídeo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pensa um pouco, tá? Então, a natureza não foi feita para ser hostil ao ser humano, tá? A estrutura da natureza é outra, a do ser humano é uma, a da natureza é outra. E ela é incompatível em certo ponto, mas tudo é adaptável. Hum? Você acha que o urso foi feito para caçar seres humanos? Você vê algum urso andando por aí? Não, não, eu não quero comer mel, eu não quero comer um cervo, eu não quero comer um rato, eu quero comer um ser humano. É isso que os ursos estão pensando? As abelhas estão criando alguma tese abortista? O que, que é, cara? Para você vir com esse pau no cu das abelhas, ainda fazendo pastiche do professor Olavo, que veio uma vez falando aquelas bobagens, pau no cu do urso. Ah, meu Deus do céu, como esse pessoal é mala mesmo, é mala, um bando de mala. Olha, o teu canal é legal, mas te digo, tudo isso, todo esse conhecimento que você está esbanjando no seu canal, claro, como eu disse, de uma forma bastante eloquente e elegante, é tudo como na geladeira que você citou. Tá tudo lá prontinho, organizadinho, embaladinho, você só chega, abre e usufrui, né? Só que nesse caso, você muito mais vomita do que ingere, né? E já que você citou a Bíblia, toma um pouco de cuidado, Flávio Morgenstern. Como Jesus falou e ensinou para todos nós, não é o que entra que faz mal, é o que sai, tá? Todos nós devemos tomar cuidado com isso. Isso aí, cara.